2017 praticamente foi o período em que os evangélicos brasileiros mais ouviram falar sobre a reforma protestante. Até então desconhecida de muitos cristãos, teve até pastor assembleiano que na sua ignorância foi para as redes sociais questionar a razão pela qual nós estávamos celebrando a reforma protestante. Quem tem que celebrar a reforma protestante são os luteranos, e nós não somos luteranos. Então nós não temos nada a ver com reforma protestante. E nós, em 2017, estávamos pastoreando em Arari e fizemos 3 meses de programação. Foi aí que nasceu o desejo de fazermos uma exposição dos princípios basilares da reforma protestante, conhecido como os 5 solas. Algumas pessoas usam a expressão as solas, mas o termo sola é um termo latim, gênero masculino. Seria o equivalente a somente na língua portuguesa. Então seria os somente. Somente a escritura, somente a graça, somente a fé e assim por diante. Então a expressão é os solas da reforma protestante. E com a ajuda de outros companheiros, nós decidimos escrever e nasceu na época a ideia de nós publicarmos este livro, onde nós fazemos uma exposição e trabalhamos a suficiência da escritura, a suficiência da graça, a suficiência da fé, a suficiência de Cristo e Deus suficientemente digno, ou a expressão latina soli deo gloria. Nós contamos com a ajuda do pastor Valberto Magalhães, pastor Isaac Soeiro, pastor Ítalo Dean, da Assembleia de Deus em Arari, a minha participação e de um amigo nosso, diácono estudante da Assembleia de Deus em Santa Inês, irmão Eudimar. E de 2017 para cá, esses livros se esgotaram e eu decidi fazer uma nova tiragem para 2022. E de lá para cá, nós não paramos de trabalhar sobre a reforma protestante. E embora eu tendo a oportunidade de ficar muito contente, eu não fiquei, porque de 2017 para cá, quando chega o mês de julho, agosto, são muitos pastores e amigos que nos pedem material e querem o seminário da reforma em suas igrejas. Talvez pela identidade que a gente já construiu, pelo nome em relação à reforma protestante. E nós temos fornecido material para que outras pessoas possam ministrar. Para os irmãos terem uma ideia, geralmente o mês de outubro é o único mês em que eu me ausento praticamente toda semana da igreja que eu pastoreio, exceto aos domingos. Tanto é que eu estava certo inicialmente para estar aqui até o domingo pela manhã, porque domingo à noite eu prefiro estar. Os irmãos sabem, quando você chega aqui e não vê o pastor, é assim, você só não volta mesmo porque a crença não deixa. Então eu me esforço para estar aos domingos, embora eu não sendo o pastor presidente, mas eu sou o pastor dirigente do Templo Central. E nós começamos a fornecer. No ano passado, eu trabalhei outro livro, Reforma Protestante, uma abordagem pastoral do movimento que revolucionou o mundo. É um pequeno livro dividido em 3 partes. A forma da igreja. Primeira parte, porque se questiona muito. A nossa igreja é a igreja verdadeira, a outra é do cão, a outra é a Babilônia. Então, qual é a forma bíblica de ser igreja? É o aspecto denominacional ou doutrinário? Na segunda parte do livro, nós trabalhamos a deforma da igreja. O que deformou a igreja? Eu defendo aqui que a igreja passou a sofrer complicações, não foi só na Idade Média. Já nos tempos dos apóstolos, eles estão enfrentando os problemas doutrinários. Paulo escreve à igreja em Roma porque estavam ensinando que não havia ressurreição. E Paulo vai dizer: que história é essa? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Então ele vai fazer uma apologia à doutrina da ressurreição. Na igreja de Corinto, tinha problemas sérios, problemas morais. Paulo chega a usar a expressão: sei que há entre vocês imoralidade tal, de que há pessoas que possuem intimamente a própria mulher do pai. E a igreja é culpada porque não aplicou a devida disciplina. Problemas judiciais, problemas teológicos, problemas de ordem na programação do culto. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: vocês têm aí o benefício dos dons espirituais, o problema é que vocês querem ser melhor do que os outros. Isso parece com os dias de hoje, né?
Tem aquele irmão lá que se ele é profeta, meu amigo, tem até quem tenha medo dele, né? Aquele que é da revelação, meu Deus, os jovens batem em retirada. Basta esse irmão dizer, é, tu tem alguma coisa para me dizer? Então, Paulo chega para esses crentes e diz, vocês só esqueceram de buscar a excelência que é o amor. O amor vai ensinar vocês que vocês não são melhor do que o outro. O amor vai ensinar vocês que vocês são membros do mesmo corpo. E que neste corpo, tendo muitos membros, cada membro tem a sua finalidade. A mão não pode querer ser o pé não pode querer ser a mão, a orelha não pode querer ser o nariz. Cada membro está no lugar para o propósito que Deus determinar. E então Paulo fala da excelência do amor, encerrando inclusive dizendo o seguinte: permanecem a fé, que é essencial para a salvação, dispensável. Permanece a esperança, sem ela a gente também não sobe, e o amor. E ele diz assim: o maior de todos eles é o amor. E Paulo quer dizer é o seguinte: que vai chegar um dia que nós não vamos mais precisar de fé. E aquilo que nós cremos pela fé será concretizado, nós veremos ele face a face, nós herdaremos o céu, herdaremos a glória eterna. Então a fé não será no que diz respeito a promover uma esperança. Então, esperança de quê? Já que vai estar tudo concretizado em nossa vida. Aí ele diz, mas o amor é para todo sempre. Amém. A carta à igreja aos Gálatas, ele vai dizer, olha, vocês estão se desviando do evangelho que eu entreguei para vocês. Se vir um anjo do céu pregando outro evangelho, que esse anjo seja anátema. Na igreja de Éfeso, ele elogia, ele enaltece, traça virtudes para a igreja de Éfeso. Diz, olha, é como noiva. Mas essa igreja de Éfeso, décadas depois, o próprio Jesus, através de João, diz para ela da seguinte maneira: eu tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A igreja que Paulo não reclama nada é a igreja que décadas depois se desmantela e Jesus diz lá, te conserta, volta. E essa expressão volta é exatamente a ideia de reforma. Reforma, entenda aí como dar uma ré, a forma bíblica de sermos. A forma bíblica de sermos, ou pelo menos nos aproximar daquilo que Cristo Jesus deixou. E aí, por outro lado, nós temos o catolicismo romano, dizendo que a igreja que Jesus deixou tem a sucessão apostólica, a tradição e assim por diante. Então, nós temos esses dois materiais, esse livro, A Suficiência do Evangelho, que são uma exposição dos 5 solas, e a Reforma Protestante, uma abordagem pastoral do movimento que revolucionou o mundo. O irmão Mateus está aí. Um é R$ 40 e o outro é R$ 30. E para hoje eu quero trazer para os meus irmãos, para nós meditarmos sobre a suficiência de Cristo, ou solos Cristo. Eu te convido para abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, quero deixar claro que não é o meu propósito falar mal da Igreja Católica Romana. E criticando o romanismo, eu preciso também fazer críticas ao evangelicalismo, tá bom? Preciso fazer críticas ao protestantismo. Precisamos entender que a reforma, ela é contínua. Esse templo, eu acredito que depois da inauguração, ele passou por algum trabalho de manutenção. Minhas irmãs aí, que são donas de casa, tem aquela luta diária. E até mesmo quando não tem ninguém, você diz, meu Deus do céu, como é que essa casa aqui foi desarrumada? Eu tenho uma filosofia de que a casa de todo crente é bagunçada. Eu digo isso porque todo crente que eu chego diz, ô pastor, não olha a bagunça não. Eu digo, rapaz, lá em casa tem um quartinho da bagunça, que isso é arrumado quando vai hóspede. E geralmente isso que eu conheço também. Geralmente se acumula roupa lavada, aquelas que a gente quer passar e vai deixando, vai deixando.
Aí aparece um hóspede e a gente dá um jeito de arrumar esse quartinho da bagunça. O que eu quero dizer para os meus irmãos é que a reforma é contínua. Trabalho de manutenção. Há sempre coisas que precisam ser ajustadas, revistas, para que nós não possamos nos afastar daquilo que Cristo nos orienta. 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Meus irmãos, o que eu falar em relação à Igreja Católica Romana é o que eu tenho ouvido e visto na própria Igreja Católica Romana. Não são acusações desonestas. Não sei se foge da realidade dos meus irmãos, mas de 2016 para cá, começou aí um movimento de conversão ao romanismo. Ex-protestantes se tornando católicos apostólicos romanos. Eu me refiro a pastores, batistas, presbiterianos, assembleianos, membros destas igrejas, e o argumento é descobrir a verdade, descobrir a igreja, tem a antiguidade, tem a tradição, e por fim, quem rejeita a mãe, rejeita o filho. E nós temos vivenciado isso, e algumas coisas têm me chamado a atenção. Você não vê católico apostólico romano evangelizando. Quem está evangelizando para os católicos são os ex-protestantes. Olavo de Carvalho, um filósofo recém-falecido, ele teve aí um período de 10 anos estudando de filosofia. E no Brasil nasceu um movimento conservador, moralista, resultante da influência de Olavo de Carvalho. E são estes conservadores que deram origem ao que chamam de a nova direita do Brasil, que são os principais responsáveis pela conversão, entre aspas, e aí eu uso a expressão proselitismo católico, porque se eu disser conversão ao romanismo, já foge da ideia que nós temos de conversão. Particularmente para mim, para nós, isso é apostasia. Da mesma forma que alguém que sai de lá para cá, ele tem que apostasia, nós temos que quem sai daqui para lá é apostasia. E nós temos estes conservadores que estão nas redes sociais, trabalhando com família, trabalhando com o direito, trabalhando com filosofia. E vocês sabem que o Brasil precisa dessa identidade moral. Que o Brasil, principalmente das últimas eleições presidenciais, demonstrou esse apreço pelo que é bom, pela moralidade, pela família, pelo tradicionalismo, pelo conservadorismo. E são estas as pessoas, em sua maioria, que são responsáveis por essa migração ao romanismo. Quem aqui consome o material da Brasil Paralelo? Levanta a mão. É uma produtora muito boa, conteúdo excelente, que inclusive está sendo censurada pelo TSE. Mas a Brasil Paralelo é exatamente um dos maiores pores de influência católica apostólica romana. A ideia do recontar a história. Aprenda o que o teu professor de história não te ensinou na escola. E essas pessoas com home office, aí vem a pandemia, é um material bom,
mas é o recontar a história nessa perspectiva conservadora, a partir da Igreja Romana. Eles começam a contar a história do Brasil, começando da Revolução Francesa, um genocídio dos católicos apostólicos romanos. Então, essa nova direita, esses conservadores com esse traço de piedade, moralismo, questão ética, moral, e em contrapartida, convenhamos, o evangelicalismo brasileiro está numa crise. Vocês têm a sorte, vou usar a expressão sorte, vocês têm o privilégio de Deus de ter um Joel Cruz, auxiliado por homens de Deus. Mas nem toda a igreja tem um pastor que possa lhe ensinar. O pastor usou aqui uma expressão, partiu. O que é partiu? Não come não. Barriga cheia faz isso. É o mesmo fenômeno que eu explico para a igreja que pastoreio. Garanto para vocês que doutrina, Bíblia lá, não falta. E talvez seja não. Mas em sua maioria é só você olhar a patifaria que existe nas redes sociais, e principalmente no movimento pentecostal. Eu não consigo aceitar um crente assembleiano compartilhar nas redes sociais piadas com línguas estranhas, sapateado. Crente, não dá. Colocaram no auge aí, deram até um título para ela, Pastora Nadir. Aquela senhora de idade que foi no inferno, ou disse que foi no inferno, que Deus levou ela lá. Aí vai falar as coisas que o irmão já sabe. Ver como é que é a relação íntima, não pode isso, não pode aquilo, que não pode isso, aquilo, outro. E essas coisas passando. Então tem muitas igrejas protestantes em crise. Nós passamos aí do período de calvinização do pentecostalismo. A juventude assembleiana está abraçando o presbiterianismo, está abraçando o calvinismo, o cessacionismo. Passou também o período das igrejas tradicionais passarem por um período de renovação. Temos presbiteriana renovada, batista avivada, tem até a igreja adventista da promessa, renovada. Até o catolicismo romano tem um movimento carismático, que dogmaticamente, aí está me filmando aqui, dogmaticamente o movimento carismático dentro da igreja católica é tido por eles não vai sair dizendo, é tido por eles como protestantismo dentro da igreja católica. Não é visto como isso. E eu li uma reportagem na época, movimento carismático, arma contra os evangélicos. Então, junta a conservadorismo, ética, moralismo de um lado, aí você vê do outro. Cadê que se fala ainda mais de padres envolvidos com escândalos? O foco agora é pastor. Pastor mexendo com PEC, pastor fazendo isso, pastor mexendo com narcotráfico, não sei aonde. Então, o protestantismo, ele está em crise. E aqui, irmãos, eu não quero que você olhe para a Assembleia de Deus do Anjo da Guarda, para a Assembleia de Deus em São Luís, para a Assembleia de Deus da SEAD. Não, nós estamos falando de protestantismo de forma genérica. Luteranismo, presbiterianismo, batista, metodismo, assembleianos, quadrangulares, as igrejas evangelicais. O protestantismo está enfrentando esse período de crise. A igreja do Senhor sempre enfrentou. A questão é o foco que é dado a isso. Então nós estamos vivendo esse momento. Se você colocar no papel, você dizer, não, tem mais católicos se tornando protestantes do que protestantes se tornando católicos. Verdade. Mas os católicos vão nos dizer da seguinte maneira: protestantes fortes se tornam católicos, católicos fracos se tornam protestantes. O católico que vai para o protestantismo, ele diz que é católico só porque não é evangélico. Convenhamos, na maioria das vezes é assim mesmo. Tu é crente? Não, eu sou católico, mas na verdade ele não é. E há o conceito de católico praticante, o católico praticante. Então, e há essa forma de esnobar. É porque quem vai para lá nunca foi católico. E aí é uma crítica que eu faço ao catolicismo, mais vale para eles, o ex-protestante que virou católico, do que se ocuparem em ensinar esses que eles dizem que não conhecem a própria doutrina do romanismo.
mais vale para eles os ex-protestantes que se tornaram católicos do que os católicos que estão lá e, segundo eles, são católicos nominais. Ou como diz o padre Paulo Ricardo, um carequinha aí, bom demais. Quando eu digo bom, não quer dizer que eu concordo. Hitler foi bom no que fez. Deu certo até ser descoberto. Eu não estou elogiando, estou dizendo que a estratégia dele deu certo, ele enganou a igreja, ele enganou a população, ele enganou uma nação inteira. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Hitler foi bom no que fez, né? Esse bom coloque aí, entre aspas. Enganou direitinho. Então, dentro desse cenário, nós estamos também percebendo que os protestantes não sabem defender a razão da sua fé. Por exemplo, em relação à antiguidade do catolicismo romano e as igrejas protestantes que saem aí todo dia. Em relação aos dogmas romanos que já duram séculos, e entre os protestantes já há divergência doutrinária. Entre os protestantes existem os que defendem a continuidade dos dons, não, os dons miraculosos cessaram. Em relação à salvação, Deus já predestinou quem vai ser salvo, e outros não, Deus não predestinou, ele previu e sabe quem vai ser. Os que defendem o livre-arbítrio e o outro negam o livre-arbítrio, ou seja, acusam o protestantismo de não ter unidade doutrinária. E aí, os protestantes ficam discutindo entre si, e aí é outra fala que eu vou falar com base no que o romanismo usou a expressão. O nosso maior inimigo não é o calvinismo, não é a aceitação. Qual é o nosso maior inimigo? Existem coisas que nos unem. Enquanto protestantes, existem coisas que nos unem. E aquilo que não nos une são questões secundárias, que os católicos dizem, olha, os protestantes divergem em questões essenciais da fé. Não. Tem mais questões essenciais que nós discordamos com o romanismo, mas nós, protestantes, defendemos doutrinas essenciais. Nós vamos chegar lá. Recentemente, eu li um artigo católico apostólico romano de que os maiores adversários da igreja, e quando eles usam a igreja é o catolicismo, foi o arianismo, uma das primeiras heresias contrárias à natureza. O arianismo, o comunismo e a reforma protestante. Arianismo, protestantismo e o comunismo. Há os que defendem a unidade entre católicos e protestantes. Um ex-protestante que se converteu ao catolicismo, chamado Peter Kreeft, inclusive um apologista, ele é católico, mas não é muito divulgado pelos católicos, porque ele defende a unidade entre católicos e protestantes, nenhum tem que abrir mão da sua fé. Mas a verdade, irmãos, é que doutrinariamente não tem unidade. É os meus irmãos entender que não existe unidade entre protestantismo e catolicismo romano, por uma questão teológica, doutrinária. Pode haver unidade para o bem comum, para a sociedade, fins políticos, fins comunitários. E a própria Igreja Católica lançou aí algumas sutilezas. Primeiro veio o ecumenismo. Graças a Deus que o ecumenismo no Brasil foi propagado pelo Paiva Neto. Mas a ideia da união de todas as religiões, só que hoje o ecumenismo, ele é trabalhado enquanto unidade social. As igrejas se reúnem, ou as religiões se reúnem para promover o bem comum. E nós chegamos a perder o benefício do ensino religioso, quando era de fato ensinado o ensino religioso cristão. Retornamos ao ensino religioso, mas no ensino religioso se ensina tudo, o bandismo, o candomblé, o budismo, e o cristianismo impede a igualdade com essas religiões. Então, uma das sutilezas do romanismo foi o ecumenismo. O ecumenismo não deu certo. Aí vem o diálogo interreligioso. Qual é o diálogo interreligioso? Inclusive, a igreja luterana, ou parte da igreja luterana, assinou um documento de acordo doutrinário entre católicos e luteranos. Mas é um documento de finalidade jurídica. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que há coisas no catolicismo que nós concordamos. Não sejamos ignorantes, não é que tudo lá. Não, nós inclusive deixamos muita coisa lá.
Por exemplo, você vê o sinal da cruz aqui nesse tempo? Não. Isso é questão de evangélico. O protestantismo raiz, ele usa a cruz. Metodista. Talvez você passe por uma igreja presbiteriana em São Luís, tem uma igreja cristã evangélica. Nós não, porque o movimento evangélico já tentou eliminar qualquer coisa que apareça com o catolicismo. Mas eu já vi aqui 2 irmãos com a camisa com o nome fé, e a fé está em formato. Nós não atribuímos poder à cruz. Nós não atribuímos poder santificador à cruz. Mas, irmãos, negar que a cruz é um símbolo do cristianismo. Ah, não, pastor, mas é uma imagem. Tudo bem, aí você não bota a imagem de uma cruz no carro, mas bota a imagem de um peixe. Quem me entendeu até que diga amém. Credo apostólico. Ah, o credo apostólico é da igreja católica. Não, mas da igreja cristã. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria. Você pode dizer que não tem aversão a Maria, mas geralmente não se prega sobre Maria. Se prega sobre Batseba, Diana, Sara, sobre Agar, talvez sobre Isabel, mas nós negligenciamos Maria. E Maria merece ser honrada enquanto mulher e a mãe de Cristo. Porém, não. Tá? Talvez se o teu pastor Joel chegasse aqui, eu quero pregar sobre Maria. Lições da vida de Maria para nós. Certamente teriam aqueles irmãos que iam ficar assim. Ah, por quê? Porque é algo. Quem entendeu até que diga amém? Não sou mariano, não, viu, irmão? Mas são coisas que nós abrimos mão e acabamos perdendo muita coisa que não deveríamos perder. Ou seja, coisas boas que nós deixamos lá, deveríamos trazer. E deveríamos trazer. Inclusive, se você tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, lá na parte final tem os credos ecumênicos. O credo apostólico, o credo niceno, credo constantinopolitano, está lá. Então, nós precisamos ser maduros e entendermos aquilo que nos une e aquilo que nos separa. E o que nos separa do romanismo são questões essenciais. Questões essenciais que não têm unidade doutrinária. E uma delas é o que compromete a doutrina da suficiência de Cristo. Há uma intersecção. Eu costumo ler aí comentários de católicos romanos, um protestante, lê o catecismo da igreja católica, ele vira católico. Pode até ser verdade, se aquele protestante não conhece a doutrina da igreja. Irmãos, e quando eu leio, mais crente eu fico. E geralmente os argumentos são esses. Então, o que acontece? Em relação à doutrina de Cristo, nós somos totalmente de acordo com os católicos. A questão é que o catolicismo faz acréscimo. E aí existem a questão das fontes de autoridade. Para o catolicismo é a escritura, a tradição e o magistério. A escritura é a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia que nós temos hoje, ela foi reunida ao longo dos séculos através de bispos católicos. Me parece que Atanásio foi o que já tinha em seu tempo a junção de todos os livros que nós temos hoje e mais alguns sujeitos a algumas críticas. Porém, além da tradição, além da escritura, para o romanismo tem a tradição. E o que é a tradição? É aquilo que foi passado pela sucessão apostólica. Jesus deixou os seus apóstolos e os apóstolos deixou os bispos e assim por diante. Ou seja, eles entendem que a igreja é a encarnação de Jesus Cristo, é a continuidade de Cristo na terra. Logo, se você não pertence à igreja católica, você está fora do corpo de Cristo. E defendem com todas as letras, fora da igreja não há salvação. Da mesma forma que fora da arca de Noé não há salvação. E quem crê ao contrário, quem discordar, que seja excomungado. É catecismo da igreja romana. Então, escritura, tradição e magistério. Ou seja, para nós protestantes, a revelação suficiente para a nossa salvação encerrou com o Apocalipse. O apóstolo João,
Para o catolicismo romano, a revelação ainda está aberta. E aí defendem o dogma da infalibilidade papal. Não é tudo que o Papa fala que é tido como inerrante, mas tudo que o Papa fala a partir da cadeira de Pedro, ou ex-cátedra. E se eu lhe disser que nesses 2000 anos de cristandade, o Papa só fez uso da infalibilidade 2 vezes. Sabe o que é mais interessante? Que o dogma da infalibilidade papal foi por volta de 1820. Não sei ao certo, de forma exata, mas a partir de 1820. E depois da promulgação desse dogma da infalibilidade papal, que qualquer dogma em relação à fé e à moral, que ele fala da cadeira de Pedro, isso é infalível, é tido como revelação de Deus. Depois de dogmatizarem isso, o próximo dogma foi da perpétua habilidade do Papa. O único dogma promulgado pelo Papa da cadeira de Pedro, depois de dogmatizarem a infalibilidade papal, foi o dogma de Maria. Lá para cá, o Papa não precisou mais fundamentar dogma nenhum. E o dogma de Maria ela permaneceu virgem, com base no voto feito, com base, segundo eles, em Levítico 4, que a mulher podia fazer esse voto de castidade, e o da assunção de Maria, não é a ascensão. A ascensão é subir ao céu pelo próprio glória, por conta da sua própria cidade. Maria não ascendeu aos céus, ela foi assunta, é a assunção, ela foi levada pelo anjo. Ela foi levada, foi conduzida de corpo, alma e espírito e foi exaltada aonde Cristo está. Então, esse é o dogma de Maria. E quando o Papa promulga esse dogma, ele diz que, pela autoridade dos apóstolos Pedro, Paulo e a nossa, declaramos esse dogma, e ele é revelação de Deus, portanto, deve ser credo e professado. Então, irmãos, qual é a diferença disso para o protestantismo? O solo escrito, somente esse. Aí os católicos vão dizer, mas tem na escritura uma relação de todos os livros que dizem que é só escritura? Não, tem não. Tem algum texto na escritura sagrada que defende que a Bíblia é a única autoridade de fé? E aí entra a questão das interpretações. Mas eu não estou aqui para falar do romanismo, é apenas para os irmãos entenderem que não é só assim, eu sou contra o catolicismo. Lembre-se, primeiro, tem coisas essenciais da fé cristã lá, nós adotamos. Por exemplo, eles não criaram a doutrina da Trindade foi formalizada. Então nós cremos na Trindade, da divindade, da humanidade de Jesus Cristo. Isso foi defendido nos concílios ecumênicos, concílio de Nicéia em 305, mais tarde no concílio de Constantinopla. Até então, pode-se dizer que esses concílios eram da igreja. Depois a cristandade começa a se... Porém, é interessante entender que ainda no período em que só existia o cristianismo ocidental e oriental, já haviam algumas dissidências, que eu chamo de movimentos protestantes. Quando você ouve falar de monge, ou vida monástica, a vida monástica se deu, em parte, como protesto à forma em que os católicos viviam. A luxuosidade do bispo, as regalias dos cultos, a simplicidade dos que haviam se perdido, e muitas pessoas decidiram viver vida no deserto. Se você ler a vida de Santo Antão, se você quiser tê-lo como santo ou não, mas Antão foi um homem que viveu em santidade, é um santo canonizado pela Igreja Católica, mas foi um homem que exatamente viveu nessa vida monástica. E os monges, na antiguidade, eles tinham uma certa autoridade profética. Era comum, entre os monges, eles serem chamados para expulsar demônios, para orar. Então, dizia assim, tem um pastor anglicano que se converteu ao catolicismo, chamado Newman, John Henry Newman.
que se tornou cardeal da Igreja Católica. E ele alcunhou a frase: se aprofundar na história é deixar de ser protestante. Ô irmão, enquanto mais eu leio história, mais longe eu fico de ser um católico. Basta eu ler a história do papado. Rapaz, se a igreja é infalível, e o Papa é o vigário, eu sou obrigado a dizer que Deus errou. Errou. Eu não estou aqui fazendo uma referência a todos, eu até nutro um apreço ao Bento XVI enquanto teólogo. O fato dele ter renunciado, para mim, ele não conseguiu reformar a igreja. Falando de caso real. Aí tem Chico, que é socialista na prática. Mas vamos lá. A Igreja Católica tem uma unidade doutrinária. Não tem, irmão. Não tem. Dentro do catolicismo tem um movimento teológico. É claro que eles vão dizer que as séries são católicos. Vão dizer que eles são católicos. Mas dentro do romanismo tem um movimento. Aí eu estou dando aula de catolicismo. Chamaram aqui para dar aula de catecismo. Você pode ir, chama o padre também. Dentro do catecismo tem um movimento teológico chamado Sede Vacantina. O que é o Sede Vacantina? É um movimento teológico que entende pela atual conjuntura da Igreja Romana que a cadeira de Pedro está vazia e que o Papa atual é um impostor. Isso dentro do romanismo. Isso a Globo não mostra. O movimento carismático já é contrário ao que de fato é a Igreja Católica Apostólica Romana. A sua tradição, a sua liturgia. E aí, irmãos, depois do Concílio do Vaticano II, que já tem aí mais de 70 anos, a Igreja Católica tem outra cara. Você já vê alguns padres, rapaz, esse padre prega melhor do que o pastor por aí. Já é resultado do Concílio do Vaticano II, que por muitos católicos esse concílio veio para destruir a igreja. Então, perceba que dentro do romanismo também não é lá esses mar doce, não. Então, para muitos, o Concílio do Vaticano veio para destruir a igreja. Falou, não, nós temos que obedecer, vai dar certo, a igreja vai triunfar. Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas o Concílio do Vaticano trouxe essa renovação, inclusive de palavras. A expressão evangelho, vamos orar, façamos orações, as cruzadas, campanhas de evangelização, os padres começaram a entrar no ramo artístico, serem cantores, inclusive cantando canções que nós cantávamos. Para vocês que moram aqui no Anjo da Guarda, não sei como que vocês lideram com aquela música. Tem meio do fogo, perceba a impregnação do romanismo. A Assembleia da Guarda, teologicamente, nós discordamos da ideia de anjo da guarda. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus em São. Você nem se dão conta que isso é catolicismo, né? Você vai dizer, Assembleia de Deus em Luís. Não, irmão, você não peca em usar a expressão São Luís. Agora, deixa eu fazer outra pergunta bem para vocês. Os senhores conhecem aqui a Casa de Cultura Huguenote? Bora, levanta a mão aqui. Eu vim para São Luís. Amanhã, tá? Irmãos, a Casa Huguenote, ela conta a história protestante da Fundação São Luís. Parte de Daniel de la. Estou lá na caixa prego. Inclusive, quem encabeça é a Gláucia Rosane. A Gláucia Rosane vocês conheceram, né? Hoje é pastora. E tem a Casa de Cultura Huguenote. Procure saber onde é a Casa de Cultura Huguenote. Marque uma visita, ouça a história. Estou indo lá amanhã, gravar uns vídeos, fazer umas aulas, propagar. Meu professor de História do Rio de Janeiro disse, rapaz, tem evidência, eu descobri isso aqui ano passado. Ele disse, eu descobri essa semana, eu postei. Ou seja, nós não digamos algo que é nosso, que é bom. Então, a história protestante da fundação de São Luís. Então, procure conhecer a Casa de Cultura Huguenote. Pois bem, então, dentro do romanismo,
não tem essas unidades todas. Existe só para você ter uma ideia, CNBB, Campanha da Fraternidade, não se fala mais, mas ainda existe. Embora a CNBB não tenha sido reconhecida pelo Vaticano, não é, a CNBB não é reconhecida pelo Vaticano, mas ela é formada por bispos da Igreja Católica Romana. E os bispos, de acordo com o dogma, são eles, sucessores de Pedro. Há os conservadores romanos para dizer que esses bispos são católicos de verdade, mas a igreja não tem força para tratá-lo. Então, a própria CNBB, que é um braço do PT na Igreja Católica Apostólica Romana, que infelizmente essa maldita esquerda acabou filtrando essa ideia de... Então perceba que há essas contradições, há essas divergências dentro do próprio romanismo. Meus irmãos, tendo enfatizado isso, esse texto que eu falei, ele vai usar a expressão, temos um só mediador entre Deus e homem. Se você lê o credo católico, ou o catecismo, que é a teologia sistemática dele, está lá, a salvação é pela graça, pela fé, Jesus Cristo. E aí vem os acréscimos. Então eu vou pontuar aqui algumas coisas em relação a dogma romano que compromete a sua sucessão. Porém, irmãos, nós encontramos da Bíblia duas situações. Uma, Paulo escreve aos crentes de Roma e diz assim, olha, as obras da lei nada servem, estão mortas, não está iniciando as obras da lei. A lei está aí para ser guardada. A questão é que quem guarda não é porque não quer, porque mesmo querendo, não pode. E Paulo trabalhou isso em Romanos 7. Eu quero fazer o bem, não consigo. O mal que eu não quero está. O querer fazer o bem está em mim. Por mais que eu queira, eu acabo fazendo o mal. Quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? No que diz respeito ao meu homem interior, eu quero cumprir a lei de Deus, mas eu não posso, por mais que eu queira. Eu sou mau. Então Deus não estabeleceu a lei dele para ficar de enfeite, foi para ser cumprida. Mas ninguém pode cumprir a lei de Deus. Qual é o remédio? Jesus. Aí entra Romanos 8. Não há condenação para quem está em, e não há da segunda carne, mas então, a partir do momento que você está em Cristo, você tem que estar ligado ao corpo, que é, aí, a pergunta é, qual igreja? Eles vão dizer, a que César deixou. E a de vocês que só tem 110 anos, 111 anos? Eles estão começando a perceber aí o gargalo. Nós não podemos jogar 2.000 anos de cristianismo fora e dizer que até 1910 foi todo mundo para o inferno e Deus começou a salvar só a partir de 1910 com a pregação de Daniel Berg e Bonavim. Podemos dizer isso. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Porque geralmente nós pensamos na visão micro aqui. A minha denominação, a minha igreja, eu não posso abrir mão da história. Eu não posso. Houve um tempo em que ninguém tinha outra opção, ou era católico ou morria. Aí depois vem a ortodoxia, aí vem algumas ramificações, igreja copta, igreja oriental. Algumas igrejas orientais se uniram a Roma, tendo o Papa como seu senhor, como sucessor de Pedro. Há diferença no rito, mas se uniram. A igreja ortodoxa, ela é tida como cismática e por isso saíram debaixo da sucessão de Pedro e por isso estão todo mundo condenado. Ah, pastor, mas melhorou, inclusive. Do Vaticano II. Foi o João Paulo II que declarou que nós somos irmãos separados. Eles são irmãos separados. Aí você vê lá um padre falando bonito, olha, os nossos separados. Eles são. Boa. Não, tu sabe que é irmão separado? É irmão lascado, condenado, ferrado no inferno. Com base na parábola do filho pródigo. Quem é o irmão separado? Foi o que saiu. E o pai não foi lá comer bolotas de porco com o filho. O filho só foi salvo porque voltou. Aí Roma começou a fazer a campanha. Protestantes, voltem para casa. Aí tem um bocado de crente que fica, nós também somos irmãos do católico. Semos nada. Então, essa ideia de irmão separado é um eufemismo para dizer que você e eu estamos lascados mesmo. Estamos arrebentados. Ou vocês voltam para a barca de Pedro, é inferno para vocês. Isso é catecismo.
É mais fácil um protestante dizer, não, gente, existem pessoas piedosas lá dentro do catolicismo. É mais fácil um protestante dizerem, mas jamais um católico, com base no seu dogma, ele pode dizer que um protestante, por mais fiel que seja, ele vai subir ao céu. Não sobe por quê? Porque está fora da igreja, está fora da sucessão. Então não tem essa ideia de unidade. Entendam isso, Roma não quer unidade. Roma não quer reaproximação. Roma quer sujeição. Roma quer submissão. Irmãos, todas as vezes que eu leio o credo, o catecismo da igreja, que eu leio documentos do Vaticano, inclusive eu estive lendo alguns artigos de umas pessoas que disseram, olha, a solução para o Brasil seria um Estado católico, que seria bom até para os não cristãos. Irmãos, foi essa igreja que escreveu dizendo que quem nega isso seja excomungado, é a mesma igreja que séculos atrás matava, tirava vidas. E eu não puxo batata aqui para o saco do protestantismo, porque houve muitos protestantes que mataram católicos que mataram protestantes, começaram a se misturar no mundo, daí nasce a ideia de Estado laico. Ó, católico, se tu matar protestante, eu te mato. Ó, protestante, se tu matar católico, eu te mato. Então vem a ideia do Estado laico. Aí nós dizemos, nós evangélicos, olha, o Estado é laico. Porque o Estado laico é eu falar do protestantismo, mas quem quiser falar do satanismo também pode. E a igreja romana vai, Estado laico é um Estado. Então, nessa questão ética conservadora, nós precisamos desatar. Mais do que dizer que eles não vão ser salvos. Pregar aquilo que nós entendemos ser a verdade. A verdade base do evangelho. Então, o solos Christus, ou a suficiência de Cristo, é entender que Cristo é suficiente para me salvar. Eu sei que o malfeitor da cruz não congregou, não foi para um EBD, morreu. Mas eu não posso usar o malfeitor da cruz e dizer, olha, irmãos, o malfeitor da cruz não foi em nenhuma igreja e foi salvo. Não foi porque morreu. A vida dele foi uma pregação que da hoje a gente fala a ele. E injustamente ainda chama o pobre de ladrão na cruz. Eu ouvi alguém dizer que a gente se preocupa tanto. Jesus levou, foi um ladrão. Tá doido. Foi mesmo. Levou, foi um ladrão. Levou não. Jesus tratou. Jesus ficou 3 horas na cruz. E quando Jesus foi crucificado, os outros também. Por algumas horas, os dois escarneceram de Jesus. Até que chega um momento em que um deles entende que Jesus não era o que ele pensava ser. Então, um deles teve a oportunidade de entender que era de fato o Salvador. Fé suficiente. Jesus não tirou ele da cruz, Jesus não eliminou a justiça que devia recair sobre ele, ele pagou pelos crimes cometidos, Então ele foi para o céu porque foi salvo, mas antes de ser salvo, ele teve tratado os seus pecados aqui ele fez confissão, nós somos culpados, nós devemos. Esse homem não fez nada, não. Então, confissão, arrependimento e reconhecimento. Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje, Jesus não disse, vai descer daqui. Então, Cristo é suficiente. Mas o malfeitor na cruz não pode ser usado para alguém que não quer congregar. Para alguém que não quer ter vida comunitária. A vida comunitária ela é imprescindível. Porém, vem a questão da ideia do que é igreja. Para o romanismo, a igreja é a igreja católica apostólica de Roma. Para nós protestantes, igreja ou eclesia é a assembleia de todos os santos, de todas as épocas. Isso inclui o Antigo Testamento, quando não havia igreja institucional, e muito menos a ideia de conjunto de cristãos, mas a salvação pela fé já existia. Pastor, como que eram salvos os crentes do Antigo Testamento? Pelo Messias que viria. E como é a salvação depois? A fé no Messias que já veio. Quando Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, geralmente fala de nós. Mas você e eu temos a Escritura, temos evangelhos, temos o ministério de Jesus. E quem viveu antes de Cristo? Viviam assim as Escrituras.
Séculos depois vem um Isaías e diz, não, rapaz, é uma virgem que vai conceber. Ah, é uma virgem. Opa, Radela imitou aí. Tem um bocado de virgem, mas é uma, a gente já sabe. Anos depois vem Miqueias, Miqueias e Malaquias, me parece que é Miqueias que vai dizer Belém, alto Belém, pequenina demais entre as cidades, é de ti que vai sair o rei, montado no jumento, filho de jumenta. Opa, já sei de onde é que vai sair? O Messias. Então o negócio vai afunilando. Para você e eu, nós já herdamos isso. A história, o ministério. Então a fé em Cristo. Então Cristo é suficiente. Porém, Cristo é suficiente, ele deixou bem claro que onde estiverem reunidos no nome dele, ali ele está. É claro a ideia de comunidade. E é aí, senhores evangélicos protestantes, que nós precisamos tomar cuidado ao condenar irmãos de fé de outras congregações, de outros ministérios. O documento da Igreja Católica, ele é bem bonitinho e sorrateiro. Ele diz assim, que as igrejas cismáticas, aqueles que professaram a fé depois do cisma, elas não carregam culpa. Legal, né? Eu não tenho culpa se lá atrás Martinho Lutero rompeu. Olha aqui, o documento dizer que quem entrou nessas igrejas depois do cisma não é culpado. E podem, aí é que entra, e podem ser recebidos pelo sacramento do batismo. Em outras palavras, não é culpado, mas enquanto estiver lá, entendeu? Então é assim, esse negócio bem sorrateiro. Eu não sou culpado de ter aceitado a Jesus na igreja Cidade de Deus. Foi aqui que eu conheci, foi aqui que eu ouvi o evangelho, é aqui que eu cresço. No catecismo romano, nenhum de nós tem culpa de pertencer a essa igreja. E podemos ser salvos indo para lá e receber o sacramento. E principalmente para você e eu que agora sabemos disso. Porque ainda tem um artigo lá que vai falar da ignorância, que você não saber. Como você sabe, aí que está complicado. Parece meio contraditório. Essas igrejas não são igrejas verdadeiras. Essas igrejas não são igrejas verdadeiras, mas Deus pode, por meio delas, fazer com que pessoas conheçam a fé católica. Eu acredito que tem de vocês hoje aqui que talvez, no tempo de crente, o dia que mais aprendeu sobre católico romano foi hoje. Não sai daqui com vela, pelo amor de Deus. Mas eu precisei vir para cá, porque, irmãos, escute bem. Se a gente vai tratar de uma doença, para prover o remédio, a gente precisa conhecer. É comum, irmãos, ter aí pastor, pregador, sei lá, que vai lá consultar e se apaixona pela sacralidade. Se apaixona e fica lá mesmo. Tem muito. Scott Hahn é o maior propagador da fé católica, era pastor presbiteriano. Mas é presbiteriano. Só que hoje, quem está nessa luta contra o proselitismo romano são os presbiterianos. E aqui, o que eu quero dizer para os meus irmãos é, eu professo a fé evangélica, e a fé evangélica ela tem a sua catolicidade. O católico apostólico romano, ele crê na Escritura, mas no que a tradição diz sobre a Escritura. Se a tradição diz que o sucessor de Pedro é o Papa, pois um católico romano ele tem que concordar. Em outras palavras, irmãos, o católico apostólico romano, ele não pode discutir temas dos quais ele é obrigado a concordar. Não é como nós aqui, que alguém fala, rapaz, eu concordo com isso aqui, mas existe na prática, mas na teoria não é para existir. Então, deixa eu lhe explicar. Um dos benefícios da reforma protestante foi liberdade de expressão. E no próprio documento da Igreja Romana, quem for fora do acordo deve ser excomungado. Imagina um Estado católico. Imagina um Estado católico. Até que ponto seria bom nós termos um Estado evangélico, um Estado protestante? Será que a igreja não pode causar a influência? O presidente tem que ser um evangélico. E de preferência da nossa. Cadê a influência social da igreja? Geralmente nós olhamos para Atos 2 e só lembramos de falar em línguas, o som do céu, o fogo, o poder e as conversas, mas nós nos esquecemos do resultado. Está lá em Atos 2, versículo 40.
E o povo, e a igreja caía na graça do povo. Ora, não era motivo para escândalo, o povo participavam com aquilo. Não era algo bagunceiro, baderneiro, havia unidade. E hoje, tanto o romanismo e o protestantismo sofrem esse escândalo. E não é uma questão de disputa, vamos lá e ver quem é o melhor, quem é a igreja verdadeira, qual é a denominação verdadeira. Quando se trata disso, não é questão denominacional, é questão de raiz. E a nossa raiz é Cristo. A Assembleia de Deus é o corpo de Cristo? Não, ela é parte do corpo de Cristo no mundo. A Assembleia de Deus é um dos pontos dos membros de Cristo. Assim como outras denominações têm o seu papel. Então, a Assembleia de Deus no Brasil ou no mundo não é a única igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um mistério. Apocalipse deixa bem claro que lá se encontrarão diante dele povos de toda raça, língua, tribo e nação. Ele comprou com o seu sangue. Ele comprou com o seu sangue. Nós temos no livro de Apocalipse uma introdução a 7 igrejas. Era mesmo? E cada igreja tinha pecado, meu Deus do céu. Uma delas tinha uma mulher que profetizava na igreja, adulterava com os homens daquela igreja, e depois profetizava. Ela era Jezabel. Irmão, para essa mulher ensinar na igreja, aos que entendem que essa mulher era a mulher do pastor. No cristianismo antigo, uma mulher não tinha proeminência na igreja. Mas essa mulher profetizava, fazia, acontecia, adulterava. E Jesus diz: vocês estão tolerando. Ou seja, Jesus condena não só o pecado de Jezabel, mas condena a tolerância. Irmãos, hoje nós temos medo de disciplinar crente. A igreja que eu pastoreio, ninguém é disciplinado sem antes assinar um termo de ciência. Com essa ideia de exclusão, com essa ideia de constrangimento. A pessoa que confessa, ela é orientada a pedir a disciplina, mas ela não é disciplinada se ela não assinar um termo de ciência. Eu posso. E a gente está dizendo, não, nós não vamos falar do teu pecado. No meu tempo, o pastor chamava, no teu tempo, chamava na frente, dava o nome, dizia o que era, no teu tempo. Nós perdemos, irmãos, essa autoridade. Nós perdemos essa autoridade. E para os meus irmãos da idade, que tem mais o que fazer do que os mais novos, eu acredito que não ficam tão presos aos diários. O Brasil já perdeu liberdade. A democracia no Brasil acabou com o sistema. Por mais que o presidente que ganha seja conservador, ainda assim vai continuar. Nós temos uma estrutura aí que precisa ser descoberta. Entende? A igreja cristã, católica ou não, ela vai pagar caro por esse apoio. Estou falando para os irmãos se isentarem. Não, o sofrimento, a perseguição, ela foi anunciada. Eu não quero ser instrumento que causa a perseguição. Que Cristo fortaleça a nossa fé. Então, meus amados irmãos, Cristo é suficiente. Vamos lá, a igreja católica no Nicarágua está se acabando. É claro que há os que morrem, já passou pelo evangelho. Eu tenho que me preocupar, porque a censura do romanismo é a minha censura. Mas eu não posso me esquecer de que é raiz do catolicismo censurar qualquer um que pensa diferente dela. Qualquer um que pensa diferente. Então, no que diz respeito à doutrina da suficiência de Cristo, eu não preciso de uma igreja para ser salvo, mas eu preciso de Cristo. Eu não posso ser isolado. Geralmente, o membro amputado é o membro doente ou gangrenado. Se tira aquele membro para não infectar a outra parte. Então, eu não preciso de uma denominação para ser salvo, mas é impossível eu servir a Cristo e não servir em comum.
para fazer valer o que ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio. Portanto, por mais que a Assembleia de Deus, assim como qualquer instituição religiosa, é uma instituição imperfeita, imagina aí se eu tivesse que abandonar a minha família porque tem um membro piléuzinho da cabeça lá. Imagina eu ter que abandonar a minha família porque tem um parente viciado. Imagina eu abandonar a família porque tem alguém. Se eu for abandonar a comunidade a que eu pertenço por causa de todo o problema, irmão, não resolve o problema. Não resolve o problema. E esse é um argumento do romanismo contra o protestantismo. Lutero tinha suas razões, mas a divisão foi desnecessária. Irmãos, a ruptura do protestantismo, tanto é feito, que a própria Igreja Católica Romana fez um ato de contra-reforma, que é tido como reforma da própria Igreja. Então, houve a ruptura. Então, quando você olha para os dogmas, vamos pensar nos santos, nós não podemos ignorar os santos. Oh. Irmão, quando a gente prega na igreja, prega de morto ou não prega? Abraão está onde? Isaac está onde? Jacó, esse povo não está tudo morto. Davi, nós não prega nesse povo? Não, nós falamos de morto, não falamos? Falamos ou não falamos? São santos do Antigo Testamento ou não são? Santos do Novo ou não são? É o que eu vai dizer, se vocês usam os santos da Bíblia, porque os santos da história, e geralmente nós falamos dos mártires, falamos, não é santo, está entendendo? O que eu quero que você entenda é o seguinte, que o protestantismo abriu muita coisa. Vamos pensar na nossa relação a quem morre. Pastor, e no dia 2 de novembro é pecado no cemitério? Agora eu estou 365 dias no ano e lá só no dia 2 de novembro. Se é pecado ir para o cemitério, enterra no quintal de casa. Vocês estão entendendo? Por causa do dogma do santo, nós perdemos respeito até pelos mortos. Irmãos, quanto tempo os restos mortais de José ficou no Egito? Jesus morreu, depois de alguns dias, quem era que ia lá cuidar do corpo dele? Então, cuidado com os mortos é cuidado com os mortos. Por quê, pastor? Na doutrina, eu não vou usar como amuleto. Não vou, mas a ideia de preservar são meus antepassados. Os santos do Antigo Testamento morriam e foi sepultado. Por exemplo, Jacó teve 4, ele foi sepultado ao lado de quem? Raquel. Meus irmãos, olhem para cá. A igreja iniciante, aí eu encerro aqui, viu, pastor? Ela não tinha templo. Ah, pastor, mas Atos fala todo dia no templo e nas casas. No templo de Jerusalém, era um templo judaico. E a igreja nascente, ela foi praticamente judaica. Quem era que estava no cenáculo? 120. Esses eram o quê? Judeus ou não? Quem foram os primeiros 3.000 convertidos? Judeus. Então, se a maioria dos judeus se converteram, onde é que eles se reuniam? No templo. Eles foram lá para a Páscoa, ficaram para o Pentecostes, aceitaram a Jesus, conheceram, ficaram lá mais um tempo. Até vinha a perseguição para eles ir cada um para sua casa. Mas a igreja nascente, ela era judaica. Até que ela se espalha para Samaria, Galileia, Atos 9:31 vai falar disso. Mas a ideia de igreja, templo, não era construído. Aqui é lá uma sinagoga, quando o líder da sinagoga, não, algumas sinagogas, alguns pontos de encontro. Quando você lê Apocalipse 1:3, está lá, bem-aventurado o que lê, o que ouve, os que guardam. É porque hoje você e eu, nós temos cada um uma Bíblia. Naquela época, só um lia. Então, bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam. Mas há a versão que vai dizer bem-aventurado o que lê. Mas, pastor, a partir do momento que eram 7 igrejas lendo a mesma carta, então pode dizer bem-aventurado os que leem. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando se fala a igreja em Éfeso, não era ali um templo, a cidade de igreja, era igreja cristã.
Igreja de Cristo. Ou os cristãos. Igreja em Antioquia, igreja em Éfeso, igreja em Esmirna, igreja em Sardes. Perseguição começa aí que esse povo não pode se reunir. Então começam a se reunir nos cemitérios. E quando eles se reúnem nas tumbas, eles se reúnem geralmente nas tumbas daqueles que eram fiéis e morreram pela fé. E diante das tumbas desses fiéis, eles oravam: Senhor, me dá a fé desse teu servo, para que eu morra, para que eu não negue, para que eu continue firme com ele. Então havia memória dos santos. O que eu quero falar para você é que nós temos memória dos que já morreram. Esses dias vocês não fizeram aí um culto de 100 anos. Vocês pensam que eu não ouvi crítica, não? Rapaz, a Assembleia agora viraram católica. Foi, então, fazendo missa de 100 anos agora. Mas é porque nós perdemos esse devido valor. O pentecostalismo no Brasil veio resgatar os devidos valores de Daniel Berg. Já de 2011 para cá. As histórias da Assembleia de Deus. Então, irmãos, essas pessoas que morreram, elas têm seu valor na história. Então, os santos têm o seu valor para nós. Eles não podem ser venerados, honrados ou tidos como devoção pessoal. E quando foi que teve aí o problema que resultou nesse dogma da intercessão dos santos? O texto aqui é usado pelos católicos. Olha, santos aqui, eu rogo que se use a prática de orações, de súplicas, em favor de todos os homens, primeiro dos que estão investidos de autoridade, porque isso é bom. Aí o católico vai dizer: tu reclama da intercessão dos santos, mas lá na tua igreja tu pede: pastor, ore por mim. Aí você tem que fazer a diferença da intercessão para a mediação. Já morreram. Eu peço intercessão. Ele está pedindo para orar pelos vivos. A mediação dos santos, enquanto mortos, é a ideia de que esses santos estão diante do Pai e podem interceder em meu favor lá. São pessoas que passaram pelo que eu estou passando. Irmãos, é esquecer Hebreus. Hebreus vai dizer que em tudo Cristo foi semelhante a nós, exceto o pecado, para poder interceder pelos pecadores. Mas vamos lá. A igreja nascente, igreja dos primeiros séculos, ela tinha esse hábito de cultuar no cemitério. Era o único lugar que tinha para cultuar. Não tinha outro lugar. Até que vem Constantino, a partir de 300. Eu não vejo Constantino como mal para a igreja. Eu vejo que a igreja fez mau uso do governo do Constantino. Os cristãos cultuavam como se fosse o último da sua vida. Mas aí vem Constantino, acaba com a perseguição. Quando acaba com a perseguição, a primeira coisa que ele começa a fazer: opa, não precisa mais correr não. Pronto, só vou... E aí começam-se a construção das basílicas. Santa Helena. Começam-se as construções de basílicas. E aí começa a ideia do rito. Começa aí as procissões, o templo. Começa-se a ter um modelo de estrutura. E outra, sem falar que aquela igreja era também a igreja do imperador, então não pode ser de qualquer coisa. Ou seja, a simplicidade do culto religioso. E muitos cristãos piedosos continuaram cultuando aonde? Lá no cemitério. Não abraçaram aquela ideia, a simplicidade foi tomada pela simplicidade. Muitas pessoas sendo ingressadas na igreja sem passar por um processo de catequização, de discipulado, soldados romanos trazendo inclusive superstições, essa desmantelada aí. A igreja não deu conta da adesão de pessoas porque era a igreja do imperador. Então muitos cristãos piedosos continuam cultuando lá. Aí o que a igreja faz? Ela vai nas pega os restos mortais de alguns destes santos e traz para onde? Para dentro das dependências da igreja. O que antes era memória, agora se torna devoção. Entenderam? A ideia de secretismo mesmo, de apego, poder salvar. E aí começa-se o que chama de culto aos santos. Veneração. Mas não, é só veneração, irmão. Irmão, se ajoelhar, prostrar, beijar é uma glória de Deus. Vaticano. Tenho muita vontade de ir para o Vaticano. É porque eu acho bonita a arquitetura medieval. Lá tem uma estátua de meu amigo. É estátua. E os pés de Pedro já estão. O povo passar, beijar. Oração.
Por mais que lá no papel seja veneração, por mais que no papel seja honra, na prática é idolatria. Esses homens, essas mulheres tiveram seu papel na história, morreram pela fé. Esses mártires morreram, eles eram parte dessa igreja, mas eles não são para mim motivo de culto. O Francisco de Assis, seja lá quem for, vamos olhar para a renúncia deles, tomar como exemplo para nós. Mas, irmãos, quando você olha para a prática da Igreja Católica Romana, Jesus é deixado de lado. Maria é o Deus do romanismo. E por que Maria é o Deus do romanismo, na rainha dos céus? Qual é a base bíblica para dizer que Maria é a rainha dos céus? Não, o critério é que ela é mãe do Cristo Rei. Se ela é mãe do Cristo, tá bom. Se Cristo é o fundador da igreja, então Maria, mãe, é uma questão lógica. Ah, se tu tivesse a oportunidade de abençoar tua mãe, tu não abençoava, não abençoava. E tu acha que Jesus não ia levar a mãe dele para o céu? Acha, mas esse dogma vem sim. Então, que isso não venha nos fazer rejeitar Maria. Minhas irmãs do Cílio de Oração aí, pregue sobre Maria, ensine sobre Maria. Pastor, o que é que eu vou ensinar? Ensinar o que a Bíblia diz. Os católicos vão usar o primeiro milagre de Jesus, Maria intercedendo. O vinho acabou. Então, Maria é mediadora. Tá bom, se ela é mediadora, Jesus não deu o vinho para ela. Acabou. Mas Maria continua insistindo. Então, o dogma romano vai dizer, tá vendo? Maria não cansa, Maria está lá, pedindo direto. Padre Paulo Ricardo diz que toda vez que você diz Maria na terra, ela diz Jesus no céu. A doutrina da reforma protestante chega e diz, não, Cristo é o único mediador. Ore para ele, busca ele. E aí há as devoções, né, do romanismo. Passou agora a novena do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel tem seu papel, história, tá, né? Mas em nenhum momento é orientação adoratória. Então eles vão dizer o seguinte, os protestantes dizem que é só a Bíblia, e esquecem que a Bíblia foi organizada pela Igreja Católica. É, irmão, é verdade, foi organizada, mas foi deixada de lado. Então, Cristo é rejeitado na prática diária da devoção da Igreja Católica Romana. Se por um lado eles deixam Cristo de lado, por outro nós deixamos muita coisa. Como eu falo, pastor, o que o senhor acha? Eu devo fazer o sinal da cruz? Não, não preciso. Mas que a cruz tem a sua importância, tem. Inclusive nós cantamos. Uma mensagem na cruz, foi na cruz. Então, se é pecado, canta mais. Quem entendeu diz amém. Você não vai fazer a devoção lá, nós não precisamos disso. E talvez isso tenha feito com que muitos percam a ideia de sentimento sacro. Mas também não vai esnobar, porque é um símbolo do cristianismo, não é da Igreja Católica, é um símbolo do cristianismo. Quem entendeu, diga amém. Então, Cristo é suficiente. Agora, Ele me salvou para eu viver em comunidade. Ele nos salvou para nós pertencermos ao seu corpo. Qual corpo? A Igreja Romana. Qual corpo? A Igreja Luterana. Qual corpo? A Igreja Presbiteriana. Se você entender que lá é a única verdadeira que deixa Jesus de lado, fique à vontade. O Papa, enquanto vigário, irmãos. Aí, pastor, eu tenho que contar essa história. Não. Século XIV, XV, XVI, o Papa, irmãos, era dono do mundo, senhor do mundo. Isso não é negado nem pelo romanismo. Por que ele era o senhor do mundo? Quem foi que criou o mundo? Quem foi que criou o mundo? E quem era o vigário, o substituto de Deus? O Papa. E aí, no tempo das grandes navegações, o Papa de um Tratado de Versalhes, sempre é um tratado. E ele dá parte do mundo para a Espanha e dá parte do mundo para Portugal. Tordesilhas, obrigado, minha querida. Versalhes já é depois. Ele divide o mundo. Porque os descobrimentos da América, do Brasil, estão associados à reforma protestante da Europa. A Igreja Romana perdeu a Alemanha, perdeu a França, perdeu a Suíça, perdeu a Inglaterra. Vamos investir na cristianização do novo mundo. Aí vem para as Américas. Quem é que vem para as Américas? Cristóvão Colombo, Pedro Álvares de Cabral, a Companhia de Jesus. Aí o Papa pega o mundo e dá para quem? Parte para os espanhóis, parte para os portugueses. Aí os franceses e nós estamos todos. E aí, irmãos, o Maranhão sofre as influências dessa briga.
São Luís do Maranhão. Vocês precisam conhecer a história de franceses, essa briga, tudo lá atrás. Então o Papa era tido como o senhor do mundo. Hoje ele é mais um líder de Estado, mas houve o tempo que o Papa era o senhor do mundo, vigário de Deus, substituto de Deus. Particularmente, irmãos, pela Bíblia Sagrada, eu não posso admitir isso. Por mais que Pedro tenha sido o Papa, ele foge totalmente do que é papado hoje. Ele foge. Ao dizer Cristo é a pedra, ele foi rejeitado, se tornou a principal pedra de esquina. Quando o texto diz, pastor, mas o texto lá deixa claro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo é para Pedro, irmãos, nós temos que ver todo um contexto. Qual é o contexto daquele texto? A pergunta de Jesus, o que dizem que eu sou? Está Isaías, Elias e pá. O contexto está relacionado ao que diziam ser. Aí Pedro diz, não, tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus, opa, não foi carne nem sangue, ou seja, deu a resposta certa. O contexto gira em torno da declaração que era. Não foi carne nem sangue, foi meu Pai que te revelou. E eu quero dizer que tu é Pedro. E sobre esta pedra que Jesus se refere, não é Pedro. E há quem diga que é ele Jesus. Não, irmãos, a pedra ali pode ser entendida como uma declaração de Pedro. A igreja foi edificada sobre essa declaração. Cristo é o Filho do Deus vivo. E é exatamente por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você vai falar isso para o católico, mas é falácia. E aí tem a questão da antiguidade, a igreja sempre adotou isso, conversa, não existe isso. Houve bispo de Roma, prerrogativa de bispado, de patriarcado, de papa, de pai da igreja, já é uma questão histórica, pós-constantiniana, com o crescimento da igreja no Ocidente e também no Oriente, Constantinopla, Roma, duas capitais imperiais. E a questão da antiguidade da igreja em Roma, porque Jerusalém foi invadida no ano 70, então a cristandade ali acabou em Jerusalém, então Roma, enquanto império, permaneceu. Então, queridos, a doutrina da suficiência de Cristo, ela precisa ser resgatada, e resgatada como? Na nossa vida diária. Você vai fazer o que na igreja? Tu precisa de igreja, eu vou adorar a Jesus Cristo como meu Senhor. Ah, tu vai dar esmola, eu vou dar esmola. Para quê? Para tu ser salvo? Não, porque Jesus me salvou para as boas obras, Jesus me deu. Tu vai dizimar para quê? Para enriquecer pastor, para receber bênção de Deus? Não, eu vou dizimar porque Jesus já me abençoou com o meu salário, e agora eu vou pegar do meu salário e vou retribuir em gratidão para a obra de Deus. Cristo é o centro de tudo que nós fazemos. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te dar graças por essa noite, por esse momento. Pai, santo, diante de tudo que nós conversamos aqui, eu peço ao Senhor que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração. Não para que nós vivamos numa disputa denominacional, mas que o teu Espírito nos ajude a defender a fé evangélica. Aquilo que é essencial para a salvação, dentre elas a doutrina da suficiência de Jesus Cristo. Dá-nos esta graça, Senhor, para que pelo poder do Espírito Santo venhamos dar testemunho e a convicção de que não somos nós, muito menos os nossos argumentos, que vão convencer, mas o teu próprio Espírito, mediante a tua palavra, que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então somente nos usa como instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.